Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje eu quero oferecer-te três funções. Eu sei que pagaste apenas pelo PROCV, VLOOKUP, eu sei. Mas eu quero te oferecer essas três funções que te darão mais aptidões ainda em fazer buscas, fazer consultas e usar as funções do Excel para trazer informações. Vamos então tratar da primeira, que é o Age Lookup, que eu chamo de PROCH em português. Vamos abrir aqui o nosso ficheiro. Muito bom, vou aqui fechar esse livro. Tratando da nossa primeira função, que é o PROCH, Age Lookup. Eu tenho aqui a seguinte situação, em que eu pretendo trazer a taxa de câmbio para dólar, para euro, para dólar, para euro. Como é que eu posso trazer isso? Eu tenho aqui já uma cotação, está muito aproximada daquilo que são as taxas de mercados em 2025. E eu pretendo trazer a taxa para o dólar. O dólar está 988 kwanzas, né, dólar para kwanza, estou a falar para kwanza no caso. Vai ser 988. Imagina tudo que é dólar, eu vou escrever 888. Eu podia usar uma função que me ajudasse a trazer essa informação. Posso usar o ProQV Aventura, que é o VLOOKUP? Não, por quê? Porque a base de dados onde está essa informação não está disposta numa posição vertical, isso mesmo, não está numa posição vertical. E quando eu falo posição vertical, eu falo como que está aqui na coluna G e na coluna H. De forma resumida, sempre que os cabeçalhos estiverem assim, nessa forma horizontal, eu uso o PROCH. Se os cabeçalhos estiverem assim, nessa forma vertical, eu uso o PROCV. Então, vocês conseguem ver que a informação está numa posição horizontal. Então, neste caso, vamos usar o PROC-H, certo? O PROC-H. Isso mesmo. Então, eu vou usar mais PROC-H, que é o Age Lookup em inglês. Vou clicar em Tab. Quem sabe usar PROC-V, sabe usar PROC-H. De certeza. Pensou. O valor procurado. O valor procurado será a moeda. Sim, a moeda. Porque é o que eu consigo encontrar na minha base de dados. Ponto e vírgula. A minha matriz de tabela vai ser toda a minha base de dados. A partir daqui para frente. Ponto e vírgula. Em que linha está o que eu quero trazer? Boa. Em que linha está o que eu quero trazer? Está na primeira linha? Não. Está na segunda linha? Sim, está na segunda linha. Então escrevo 2. Ponto e vírgula. O tipo de procura é exata? Eu quero o, o, a taxa de câmbio para exatamente o dólar? Ou se tivesse como eu gosto de brincar, o SI também trouxesse a taxa de câmbio? Não, não, eu quero exatamente dólar. Então escrevo 0, que é procura exata. Fecho o Enter e já está. Vocês notaram que trouxe exatamente o valor do dólar. Muito bem, posso analisar para puxar alça e resolver o assunto, né? Que eu tenho aqui, quando eu puxar a alça, esse azul vai baixar, é o que eu quero, mas o vermelho também vai baixar, não é o que eu quero. Então venho aqui no vermelho e faço F4 uma vez, F4 outra vez. Enter, dou um clique e duplo clique. Duplo clique não funcionou porque não tem um limitador para parar e já está. Muito bem. Viu aqui esses erros? Deixa eu ler o que é. Fórmula desprotegida. Posso selecionar isso, não há problema algum, e ignorar o erro, fazer Ctrl Shift 1 para ter aquele espaçamento. E já está. Agora, qual seria o valor, o saldo em moeda nacional? Posso fazer um igual aqui e multiplicar o saldo em dólar vezes a taxa de câmbio, né? Tenho aqui o saldo em moeda nacional. Naturalmente posso puxar alça, eu quero que os dois baixem e já está. Ctrl Shift 1, vou organizar isso para esse lado e já tenho tudo aqui resolvido. Deve ser o erro também de fórmula desprotegida e é só ignorar. É muito simples. O saldo em moeda nacional vai ser o somatório, a soma de todas as moedas que estão aqui. Saldo em moeda nacional e já está. Se for para arredondar, né, para 2 casas decimais, pá, na realidade não me interessa muito, porque é uma coisa muito simples. PROCH, treinando mais um pouquinho só para nos ajudar nessa nossa primeira parte. Hã, eu tenho aqui os produtos
o código do produto, tenho aqui o produto, o valor do produto, o local de fabricação. E se eu escrever o produto 25, gostaria que me trouxesse o produto, o nome do produto, o valor e o local de fabricação, certo? O local de fabricação. Produto 25 eu já consigo identificar aqui que é camisa, o valor do produto e o local de fabricação, Viana, foi fabricado em Viena. Eu posso usar o PROC V ou PROC H, Ventura? PROC H. Por quê? Porque a informação que eu quero trazer não está disposta numa forma vertical, mas sim horizontal. Ou seja, quando eu olho aqui no meu valor procurado, para de facto saber qual informação que eu quero, eu tenho que olhar aqui, olha só, o produto. Se o produto tivesse aqui em cima, o nome do produto, e o valor tivesse aqui em cima, e o local de fabricação tivesse aqui em cima, estaríamos a tratar de PROC-V, mas neste caso é o PROC-H. Por quê? Porque o que eu quero está disposto numa forma horizontal, certo? Para saber o nome do produto, o valor e a localização. Muito bem. Então vamos ao produto. Qual será o valor desse, ou seja, qual será o nome desse produto que tem código 25? Vai ser mais PROC-H, tab, valor procurado, ponto e vírgula, a matriz tabela, começo sempre por aqui, Ctrl Shift seta para frente. Também podia começar por trás, isso não há problema algum, é indiferente para o Edge Lookup. Vamos lá então, começar de trás, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. O número índice coluna está em que posição? Eu vou olhar aqui. O número índice coluna está em que linha, né? Está em que linha, no caso? Está na primeira linha? Não, está na segunda linha. Eu quero trazer o produto, e o produto nessa seleção está na segunda linha. Então eu vou escrever 2, ponto e vírgula, 0, que é a procura exata. E já está a camisa. Vamos lá ver? Produto 25, camisa. Simples assim. Eu podia usar aqui o arrastar para baixo? Sim, também podia. Mas podia também aqui usar uma técnica que eu gosto muito, que é Ctrl apóstrofo, certo? Ctrl apóstrofo traz a função que está lá na parte de cima para baixo, mas ele traz a função que está na parte de cima inteira, ou seja, sem formatação, sem nada. Alguém poderia usar o Ctrl D? O Ctrl D ia puxar com referência, né? Ou seja, notaram que anteriormente estava aqui e agora está aqui baixo para baixo? Sim, isso é devido ao Ctrl D, mas eu uso Ctrl apóstrofo. Apóstrofo no meu computador está aqui, né? Esse apóstrofo. Eu vou só trazer aqui esse símbolo do apóstrofo, que é esse que está aqui, né? Exatamente. Então, vou usar Ctrl apóstrofo para trazer a função como está, né? Vou apagar isso e vou trazer o Ctrl apóstrofo para trazer a função como está. Eu trouxe como está. Enter, trouxe camisola. Agora, se eu trocar, o que eu quero? O valor. O valor está em que linha? Está na terceira linha. Dou um clique, escrevo 3 e já está um Enter. Ctrl Shift 1 para formatar com espaçamento. No local de trabalho, faço a mesma coisa. Ctrl apóstrofo. Local de trabalho provavelmente está na quarta linha. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Exatamente isso. E já está. Muito bom. Esse o PROC-H não é uma função muito usada, confesso, mas ainda assim pode-se dar o caso que em algum momento seja necessário usar. Tudo por hoje. Nessa parte 1, vamos à nossa parte 2, onde vamos falar de index match ou índice correto. Até lá!